E aí galera, graça e paz, boa tarde, tudo bem? Estamos aí em mais uma live ao vivo. Pretendemos colocar no canal, se ficar bom, claro, né? Nem todos os vídeos que a gente for fazer direto, né, ao vivo, nós iremos colocar no canal. Provavelmente esse será colocado se realmente ficar bom. Antes de nós entrarmos nesse tema aí, acerca de coisas erradas que não são pecado, alguém poderia dizer, pô, mas existem coisas erradas que não são pecado? Eu quero me basear exatamente no texto de Hebreus, que diz assim: deixemos-nos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeiam, sigamos a carreira que nos está proposta. Quer dizer, o autor aos Hebreus diz que existe embaraço e pecado. Então, quer dizer, o embaraço é alguma coisa que é errado. Então, o texto é claro em dizer que a recomendação dele é que a gente deixe, né? Deixe de fazer isso que é um embaraço, mesmo não sendo pecado. Então ele faz uma separação ali, né? Antes de entrarmos aí acerca desse tema, eu quero mais uma vez agradecer aí as pessoas que estão inscritas no nosso canal e pedir a todos vocês que todas as vezes que vocês forem assistir qualquer mensagem ou live ou reflexão que estiver no nosso canal no YouTube, se você não for inscrito, inscreva-se e coloque lá um ok, um joinha, porque a nossa intenção é espalhar aquilo que a gente está pregando, né? E as reflexões teológicas que nós estamos fazendo. Nós não temos o intuito de ser famoso e nem de ser conhecido por causa disso. Deus é testemunha, Deus julga os corações e conhece os corações de cada um. Nossa intenção é realmente pregar as verdades que a gente crê que são verdades, né? Então eu peço a vocês, curta, tá ok? Compartilhe todas as vezes que for no nosso canal aí alguma reflexão ou alguma mensagem, não é verdade? Vamos lá. De fato, existem coisas erradas que não são pecados. Se a gente for olhar o termo pecado no original, lá no original o termo pecado diz errar o alvo, né? Então coloca o pecado no original como sendo um erro. E aí a gente tenta racionalizar da seguinte forma: todo erro é pecado. Mas aí tem que saber que alvo é esse, né? Em que o texto está falando que nós não devemos errar, que é o alvo da santidade, que é o alvo que é Jesus. São dois alvos que nós temos que ter em mente, né? Prossigamos para o alvo, quem é? Jesus. Para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em outro texto, o apóstolo Paulo vai dizer que sem santificação ninguém verá a Deus. Então, os dois alvos principais do crente é santificação, santidade e Jesus. Esses dois alvos nós não podemos errar. Mas é óbvio e é claro, evidente, que existem muitos erros que não é pecado, que não são pecado. Por exemplo, se você vai fazer uma redação, a redação pede que a gramática tenha alguns padrões, né? Que você coloque alguns padrões ali na redação e você erra, né? Aqueles padrões, ou você não coloca os padrões que ali estão determinados. Você errou, ou você pecou? Não, né? Porque de fato existe muitos erros e nós cometemos todos os erros todos os dias que não são pecado. Você já imaginou se cada erro, por menor que ele seja, fosse pecado? Ninguém teria condições de ser salvo, né? Ninguém iria para o céu. E a gente vê, por exemplo, no Velho Testamento, coisas que eram erradas e que hoje não são mais, né? Comer carne de porco, melhor, coisas que eram pecado, né? E hoje não são mais. Comer carne de porco era uma delas. Comer peixe sem escamas era uma delas. Um salmão, por exemplo, quem é da lei do Velho Testamento não se pode comer. E hoje não é pecado, né? Agora, pode ser errado? Pode. E por que pode? Pode ser errado porque já se descobriu que muitas dessas alimentações do Velho Testamento que Deus não deixava o povo de Israel comer, não é? Era exatamente para profilaxia, para a sua própria saúde, porque ela ia trazer problemas de saúde para aquela pessoa, né, que comesse. Então,
é errado de uma certa forma, que você vai estar ingerindo coisas que o seu corpo não poderia. E hoje nós entendemos o seguinte: de uns 25 anos para cá, de 30 anos para cá, a igreja, lideranças evangélicas, começou a pesquisar a Bíblia para saber o que é pecado e o que não é pecado. Eu já fiz uma live mais ou menos parecida com essa que eu estou fazendo. E descobriu-se muitas coisas que as igrejas antigamente proibia, dizia ser pecado e que na verdade não era. Né? E aí acreditava-se que muitas daquelas coisas que se dizia que é pecado e que não era, criava-se um fardo pesado aos crentes daquela época, até rir, né? Considerava-se pecado, jogar bola considerava-se pecado, vestir uma bermuda, em tese, seria pecado, ir à praia, né? Seria pecado, enfim, uma série de coisas, né? Tatuagem seria pecado. O Velho Testamento, de fato, proíbe a tatuagem, e hoje em dia muitas igrejas aceitam a questão da tatuagem como sendo normal. Né? Aí vem a questão, poxa, mas se muitas dessas coisas são erradas, tudo bem, não são pecado ou não é pecado, eu como cristão posso fazer, posso realizar? O apóstolo Paulo, numa de suas epístolas, acho que é Romanos, se eu não me engano, ele fala uma coisa bastante interessante, diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ou seja, todas as coisas nos são permitidas. Então, tem muitas coisas que não são erradas, mas elas não... Ou melhor, elas são erradas, mas não é pecado, mas elas não convêm. Né? Elas são erradas, porque a ideia da palavra de Deus era fazer com que a igreja, a noiva de Cristo, se parecesse o menos possível com o mundo. Né? Então, por isso, que em Romanos capítulo 12, versículo de 1 a 2, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, como servir por meio dos dons. Romanos 12, de 1 a 2. Então o texto diz ali que o certo era a igreja não se moldar, não se parecer com o mundo. Não é? E o que ele está falando? Ele está falando aquilo que exatamente Hebreus capítulo 12 diz, né? Deixando de lado o embaraço e o pecado que estão de perto nos rodeia. Então existem muitas coisas que não são pecado, que descobriu-se que de fato não é pecado, mas que continua sendo errado. E continua sendo errado por uma série de fatores. Né? As mulheres hoje, por exemplo, não têm o cuidado de se vestir de forma pudica. Né? A gente chama de pudor, né? Com discrição, com moderação, tomando um certo cuidado, né? Com as suas partes, né? Que poderá fazer com que o homem seja atraído por ela, né? Olhe para ela por causa daquela situação, uma roupa muito apertada e por aí vai. Alguém pode dizer que a mulher vai para o inferno por causa disso? Não. Ninguém pode falar isso. Mas é uma lógica crer que não está correto a mulher se vestir de uma forma que vai atrair os olhares para o corpo dela. Isso é lógico. Não é? Aí vem a questão da tatuagem. Eu não vou entrar nesse mérito. Né? Eu acho que eu já até fiz uma live acerca disso, mas eu não vou fazer de novo agora, eu vou fazer depois acerca da tatuagem. Hoje em dia, a questão da tatuagem não tem mais aquele peso pagão como tinha descrito lá em Levítico, se não me engano, capítulo 23, que fala. Né? Hoje em dia as pessoas fazem tatuagem por uma série de outros motivos que não tem nada a ver. Né? Entretanto, todavia, porém, contudo, ainda continua sendo errado
Porque os motivos pelos quais se faz tatuagem não são lá tão nobres, né? E na maioria das vezes, né, não tem nada a ver com a santidade. A grande verdade é que é um modismo que se estabeleceu e se enquadra dentro daquele texto que diz assim: portanto, caros irmãos, rogo pela misericórdia de Deus, ou melhor, 1 João 2,15, que diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e as ostentações dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. 99% dos modismos vem do mundo. Embora muitas das coisas que de lá vêm não seja pecado, mas muitas são erradas. E por serem erradas, se a gente quer buscar uma comunhão maior com Deus, uma santidade mais profunda com Deus, o certo seria se guardar disso. O certo seria se guardar do mundo. Mas não, né? As pessoas querem de fato praticar coisas que não era necessidade, que não há necessidade de fazê-la, que não há necessidade de praticá-la. Né? O bom seria se nós de fato prestássemos bastante atenção nisso. De fato, nem tudo que é errado é pecado, mas mesmo não sendo pecado, né, embora seja errado, não nos convém fazer, não nos convém praticar. O certo seria, terminando essa live, o certo seria que a igreja fosse uma instituição o máximo possível diferente do mundo. Isso é o que seria certo, né? Nós não estamos falando que nós teríamos que ser alienados, não. Mas as pessoas teriam que ver os crentes como diferentes, não só no falar, não só no agir, mas também no vestir, né? E na verdade a grande maioria de nós não somos mais. Tá difícil, né? Esses dias eu vi a foto de duas chamadas levitas que, embora as vestes não salve, fica difícil, né? Quando alguém está cantando lá na igreja, louvando a Deus, principalmente o homem, ficar prestando atenção no louvor, elas com as roupas em que ela estava vestida. É muito difícil, tá ok? Graça e paz, Deus te abençoe. Amém.